Olá pessoal, nós somos o Ludonerd e eu sou o Gil Cardoso, estou aqui com os meus amigos Domingos e Renan Alcobaça e hoje nós vamos falar um pouco sobre a série Falcão e o Soldado Invernal, que faz parte do MCU, do universo da Marvel. Um pouco do Sam foi com relação a isso, né? Ele alertando lá os políticos justamente com relação ao movimento dos apátridas. Então, o Sim, porquê que muitas pessoas apoiaram o lado deles, porquê que muitas pessoas deram apoio ao movimento dos apátridas, indo até mesmo contra os poderes da maior potência mundial atual. Então, mundial. isso mexeu com a cabeça do senador. Tanto é que, numa das cenas lá, após todo esse discurso e tal, o Buck até fala que realmente, não foi, na verdade, não foi nem o Buck, foi o Azaia, né? Ele pega e Sim, fala que houve uma mudança, os governos estão repensando o modo sim, de realocação ali e que o Sam pode ter feito uma mudança, sim, na maneira como eles veem, né, todo aquele movimento, todas aquelas ações que eles realizaram ali. Então, realmente valeu muito a pena o que exatamente. eles fizeram, toda a ação, a prática deles ali, né, do Sam e aquele discurso que ele deu ali, no caso, aos políticos, ao senador. Foi extremamente necessário o discurso dele ali, o momento político que os Estados Unidos vive hoje, né? Vive hoje e estava vivendo na época em que foi gravada ali a série, que foi produzida, né? Eu até fiz Tá dizendo aqui, Renan, Renan não, Gilvan, o Renan, que eu tava fazendo o roteiro dessa resenha aqui, e aí, em um momento aqui, eu vi que eu tava falando mais sobre política do que sobre a série, mas eu tava dizendo pra ele, porque é nítido os assuntos, os temas Sim, sim. políticos que foram abordados na série, né? Pô, E outra, e outra, quem não viu não os prestou epi- atenção. o- e esse episódio, ele é tão simbólico ele ter saído nessa semana, porque foi Sim, nessa semana que o policial que matou o George Floyd foi condenado. sim, Então, teve o julgamento. então toda a discussão sobre questão racial nos Estados Unidos, que Caraca, perpassa pelo Falcão, ficou muito mais. Além de ficar muito mais evidente que a Marvel está fazendo, mas também ficou uma coisa muito do momento, entendeu? sim. A Ah, série, a série se passou no momento crucial para essas questões que estão sendo debatidas nos Estados Unidos. E além disso, levantou várias questões sobre refugiado, que é uma coisa que, que abala o mundo todo. E exatamente. também, o que eu acho, também, que é uma coisa que eu vou falar, né, no vídeo, o que eu acho interessante é que desde Já, Pantera Negra pra já cá, pode, já pode até saltar, porque a gente já tá gravando, então a gente já tá jogando conteúdo aí pra cima. Entendeu? Já pode falar que já vai começar a discussão. aí depois a gente só faz as cabeças, né? Isso, a gente só volta. Tá, beleza. Uma coisa que eu acho o que eu achei assim muito interessante sobre a Marvel é que desde Pantera Negra pra cá, de 2018 pra cá, essas questões mais políticas que norteiam mais o nosso mundo atualmente estão sendo um pouco mais apresentado no universo Marvel e eles estão falando mais sobre. Pantera Negra foi a questão racial, a questão de diversidade, a partir Sim. do elenco majoritariamente negro, com um filme solo por um super-herói negro. É um E Oscar, né? aí depois. Exatamente. Aí depois disso veio o lance da WandaVision, que fala sobre luto, sobre morte, que são temas que no universo Marvel a gente não via sendo retratado nos filmes. É, Até, assim, a meu ver, até 2018 essas questões não eram abertas. E agora com o Falcão, no caso o Capitão América e o Soldado Invernal, essa questão racial foi muito bem apresentado com um personagem clássico dos quadrinhos, que é o Isaac, né? Isaac Bradley. é o Isaiah É Isaiah Bradley, né? A Isaac Bradley. Bradley. Isso. Pois é tipo, eles resgataram um personagem clássico dos quadrinhos para levantar esse debate
E, além sim, disso, ainda levantaram o debate do refugiado, utilizando a própria estrutura do que a Marvel fez. Porque os Do Blip. refugiados. Exatamente, porque os refugiados são mais o quê? São as pessoas do Blip que voltaram depois de 5 anos e se tornaram pessoas e voltaram para suas casas, e as pessoas que estavam nessas casas se tornaram pessoas sem moradia, pessoas sim, sem país, vamos dizer, se tornaram refugiados. Então, esses temas que norteiam o nosso mundo, principalmente o nosso mundo contemporâneo, foi levado, assim, na minha visão, foi levado a um outro nível com Falcão e Soldado Invernal. E exatamente. é interessante a gente ver como esse assunto de refugiado ele é tão, podemos dizer assim, atual, porque é um problema que acontece já de muito tempo, né? Mas ele está tão Sim, atual no mundo inteiro, né? A gente teve de 2010 para cá, ou seja, dentro de um prazo de 10 anos, um histórico de refugiados muito grandes por conta de Gigante. conflitos, isso, por conta de conflitos que houve em muitos países, né? Inclusive na Europa houve muito disso, pessoas saindo ali da África, né, daquela área mais ali da Arábia Saudita, ali, né, aqueles países com conflitos, guerras civis e tal, indo para a Europa, indo encontrar um novo meio de vida, de sobrevivência. Os Estados Unidos em si tem muito disso, pessoas que imigram muito para lá, né? Tem muitos imigrantes, pessoas que sim, atravessam de maneira ilegal, até mesmo indo pela fronteira ali com o México, ou outros países entrando de maneira bem clandestina, e até nós aqui mesmo, aqui onde nós moramos. Para quem não sabe, nós somos aqui de uma cidade da capital do Maranhão, e aqui nós encontramos muito venezuelanos, por conta do Exatamente. conflito, problemas políticos e econômicos que houve na Venezuela. Há muitos imigrantes da Venezuela aqui, né? Então a gente está vendo isso, né? Isso não foge, e não é só aqui em São Luís do Maranhão, mas ocorre em todo o Brasil. Há muitas Cara, pessoas. Mato Grosso e a Amazônia ali, o Acre, cara, tá lotado, bicho. Lotado de venezuelano. Tem muito Exatamente. venezuelano. Então, essa imigração é um assunto que bombardeia o mundo inteiro. Todos nós sabemos exatamente o que é isso. Talvez a gente não saiba a frustração e as coisas ruins que sejam ter que sair por necessidade do país Sim, onde a gente nasceu, de uma cultura em que a gente já estava acostumada, estabilizado, né, aí para tá. entrar em um outro país, uma outra cultura, um outro modo de ver, passando por dificuldades, até mesmo de língua, né? E a Marvel ela soube fazer isso, não de uma maneira de uma mudança cultural, uma mudança linguística, não, nada disso, mas uma realocação. O que aconteceria caso você, no seu emprego, né, 5 anos depois voltasse, tivesse uma pessoa ocupando a sua função, ocupando a sua vaga e não tivesse mais uma vaga para você? E o que aconteceria com relação à sua casa? Você morava em uma casa, sumiu e 5 anos depois voltou, já tinha uma nova família lá, não havia possibilidade de você reivindicar isso. Então, foi ações e pensamentos que nos ajudam a ver, a analisar por essa visão, por esse campo de visão, né, esse assunto da imigração, que é muito importante hoje. verdade. Ó, trazendo aqui, na hora que eu estava desenvolvendo a resenha, né? Eu estava falando para vocês, eu me vi num momento onde eu estava desenvolvendo um tema mais voltado para a política, mas a série ela abordou isso de uma forma inteligentíssima, né? Quando ela trouxe ali a questão do racismo, né? Ela trouxe ali em background ali do estereótipo do herói, do americano, que sempre foi ali construído por há muito tempo ali, sempre foi um homem branco, do cabelo liso, que nem você me falou. Eu não sou um homem louro, dos olhos azuis, né? E tinha essa exaltação excessiva do símbolo do cara ser branco, e por ele ser branco, ele era o herói, ele da nação, e tudo bonitinho. E os heróis negros sempre eram classe B ali, né? Sempre era assistente, ou então era um figurante ali, né? Eu nunca era algum personagem central, né? E aí isso mudou, como o Gilvan falou, isso mudou quando chegou no cinema, não nos quadrinhos, porque nos quadrinhos isso já foi abordado há bastante tempo. Só que não era para um público
geral, que tem todo mundo acesso, porque nem todo mundo tinha acesso ao quadrinho, nem todo mundo gostava de ler quadrinho, então não conseguia ver essas abordagens que tinha antigamente, né? Mas quando o Pantera Negra chegou no cinema como um herói, né, com um filme solo, né, centrado para ele, né, ele sendo ali o cara que ele é o rei, ele tem o poder, ele que manda no negócio, a história é dele, o ambiente ali é dele, ele que comanda a história. Essa balança começou a equilibrar, entendeu? A Marvel começou a trazer isso para cima, né, e conseguiu equilibrar. E aí isso foi sendo trabalhado dentro do CM, e aí foi trazendo, aí a partir desse tema, a Marvel conseguiu tratar outros temas mais delicados, né, como a questão da depressão, da aceitação pós-luto ali, que foi em WandaVision, que a gente viu bastante essa questão. Só que nessa série aqui em si, a Marvel trabalhou de verdade, de fato, principalmente a questão do racismo, né, a questão do racismo e também a questão da imigração, né, que no momento que foi escrito ali a série, né, que estava sendo escrito, o Donald Trump ele ainda era presidente ainda dos Estados Unidos, né? E ele tinha uma política muito forte em relação à imigração, tanto que ele, né, começou ali a fazer o muro para dividir ali na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, tinha a questão do recolhimento dos imigrantes, a separação dos filhos, das crianças dos adultos, né? Então tinha uma política muito severa em relação a isso. Entendeu? E a série trouxe isso para tratar de uma forma inteligente, onde a gente conseguiu, como o Renan falou, a gente conseguiu ter uma visão geral do que seria e o que é o que essas pessoas vivem, no caso. E qual o caminho que essas atitudes poderiam levar. Imaginou se a gente hoje, eu não sei, na minha pesquisa aqui eu não consegui achar nada relacionado, mas acredito que tenha. Eu não sei se existiu nesse período ou existe algum grupo rebelde que trabalhe em cima das causas de imigração. Né? Eu não sei se existe, até porque se tem, não é muito noticiado. Né? Mas acredito que tem sim, nas sombras existem. Mas a série trouxe à tona para a gente observar que se caso surgisse um grupo desse, ele teria uma força parecida ao que teria na série. Por quê? Porque muita gente não apoia a forma como é tratado os imigrantes, né? Nos Estados Unidos é fato que é 50-50 ali. A gente sabe que até a questão do racismo também tem muita questão da supremacia branca, né? Mas quando se trata de imigração, o assunto já muda um pouco. Nem todo mundo aceita isso de uma forma legal. De dizer assim, não, positivo, tem que mandar mesmo embora, tem que sair daqui. Nem todo mundo não gosta desse assunto, abordar esse assunto. Então a Marvel trouxe, e tinha muita série e muito filme que não estava conseguindo abordar esse tema da forma como a série abordou. Né? Como a série trouxe esse desfecho pra gente. E aí foi uma sacada inteligente da Marvel. Eu acho que a partir de Pantera Negra, a Marvel abriu, não a possibilidade, mas ela abriu o leque de promover uma diversificação do seu elenco. Porque se a gente prestar atenção, os filmes da Marvel eles não lidavam muito com a morte, por exemplo. Eu acho que antes do Pantera, acho que somente Guardiões 2 que mostrou ali um lance sobre a morte, que foi a morte do Yondu. Não! Não! Que é uma sequência de cena muito emocionante. Sim. Mas tirando isso, eu não me lembro assim de filmes anteriores que eles abordassem a morte assim, porque os filmes da Marvel, assim, a meu ver, não tinham uma consequência grande, entende? Exatamente. E a grande consequência que o universo Marvel teve foi no Guerra Infinita. Porra, aquele final, bicho. Que foi o muita blip. gente. Quebrou Sim, muita gente. Foi o blip. Então, eu acho que a partir de Pantera Negra, a Marvel ele começou a diversificar o seu elenco, até tanto que depois do Pantera veio o filme da Capitã Marvel, que é uma super-heroína. Sim. A série da WandaVision, que é estrelado pela Wanda, que é uma super-heroína, vamos dizer assim, né?
ver agora sobre o Falcão e o Soldado Invernal falando sobre questões de imigrantes e a questão racial. Tá vindo o Shang-Chi, que é um super-herói asiático, né? Já Sim. sendo... Exatamente. Aí tem os Eternos, que vai ter no elenco a primeira atriz surda do MCU. Está havendo muito uma inclusão da diversidade, né, de gênero, de raça, Etnia. etnia. Então, é interessante a gente ver isso, porque é muitos poucos os projetos, né, dentro de Hollywood que se trabalha com esse tipo de atores, né? Ó, Hollywood ele tem infelizmente um histórico onde ele usa pessoas brancas para retratar negros, Sim, né? sim. Pessoas ocidentais para retratar Sim, orientais. Gente, exatamente. é muito chato isso. Então, ele foi trazendo de forma sutil dentro e está conseguindo incluir isso dentro do cinema e de forma inteligente. E essa série agora, se a gente for observar o que a Marvel está fazendo, a cada série que se passa, ela está conseguindo abordar um tema da atualidade que vai servir para a posteridade, né? Uhum. Para tratar esses assuntos, porque são temas que a gente sabe que infelizmente não vão parar agora, como racismo. Uma coisa que a gente Sim, infelizmente sabe sim. que ainda se vai perdurar, o mundo da precisa de E muita outra, educação ainda para poder isso sumir, né? e na Wanda trabalha sobre a depressão, que é o Porra, mal do século, que os o mal do cientistas falam século que é o mal do século, a tem matado depressão. muita gente, cara. Tem matado muita gente a depressão. Exatamente. Então, isso é que eu acho interessante, porque a forma como o universo Marvel ele vai se adaptando à medida que os anos vão se passando. Porque Versátil. se a gente for pensar lá no início do MCU, jamais a gente ia imaginar que eles iam estar abordando questões raciais numa série do Falcão que se tornaria o Capitão América. Sim, Entende? entendi. E isso é que eu achei mais massa nesse último episódio, foi o Falcão chegar lá, o Sam chegar lá e dizer assim, não, eu sou o Capitão América, eu vou vestir esse manto aqui, isso Sumiu, aqui é mano. um isso aqui é um símbolo, o que representa os Estados Unidos. Eu sei que existem questões complicadas internamente, e ele sabe disso porque ele sofre também o racismo, mas só que não, como ele falou, que não adianta fechar os olhos para isso. Não Sim. adianta ele não tentar algo diferente para tentar mudar as pessoas, mudar o mundo. Então, o que o Sen tá fazendo, ele está tentando. O que o Sen está fazendo é a mesma coisa que o Steve Rogers fez lá em 1940. Eles queriam deixar o Steve Rogers indo de quartel em quartel fazendo propaganda. E o Fazendo Steve Rogers show. disse, não. No Exatamente, o caso, era Steve Rogers apenas disse, para motivar os soldados, dar exatamente. ali uma confiança para eles através de discursos, Sim. sendo como se fosse um modelo a ser seguido, só que, Sim. né, no fato, ele apenas incentivar, ele não vestir por assim dizer, a camisa do exército e ele mesmo ir trabalhar, essas coisas. Sim. Aí até mesmo que em seguir, nos filmes posteriores do Capitão América, a gente vê que é uma pessoa centrada, é uma pessoa democrática, vamos dizer assim, porque ele tenta ver todos os dois lados. Isso fica Sim. muito evidente no Guerra Civil, porque Exatamente. o Steve Rogers, ele é amigo do Homem de Ferro. Ele entende a dor do Homem de Ferro, mas ele não pode abandonar o Soldado Invernal, que além de ser o irmão dele, assim, É de a única muito família que ele tempo, tem ainda. exatamente, mas ele sabe que é uma pessoa boa e que fizeram algo para ele que bagunçou a Manipular, mente né? dele. Exatamente. Então, Ele sabe que não é algo natural dele, ali, o que ele tem feito. exatamente. Aí, o que o Steve Rogers quer fazer é para as pessoas sentarem, conversarem e entrarem no consenso.
Até tanto que ele não assina o Pacto de Sokovia, o Tratado de Sokovia, ele não assina porque ele não vê legitimidade no governo ficar controlando os super-heróis. Então, até porque ele sabe o que poderia acontecer se o governo controlasse os heróis. Pois é, porque porque iriam defender seus próprios interesses. Exatamente. Que a gente viu em Falcão. A merda que o governo fez de dar o escudo para uma pessoa que se descontrolou e matou uma pessoa na frente de todo mundo. Então, é isso que o Steve Rogers... Ao analisar esse contexto aí, Gilvan, rapidamente, a gente pode ver que o John Walker, ele tinha, sim, um bom histórico, né? Tanto é que ele não foi qualquer um que foi escolhido para levar o legado do Capitão América. O John Walker, ele tem, sim, um bom histórico como soldado das Forças Armadas lá dos Estados Unidos. Então, ele, por esse histórico, por essas medalhas, por todas as conquistas, ele foi, sim, uma boa escolha. O problema é que aquilo subiu a cabeça dele, né? Isso poderia ter acontecido com o Sam. Por exemplo, o Sam trabalhava na época lá como das Forças Armadas Aéreas, né? E depois ficou dando ajuda psicológica para os antigos combatentes. Ele, ao pegar e trabalhar com o Capitão América como o Falcão, ele poderia subir a cabeça e, sei lá, ficar assim. O problema era justamente isso. De um modo que ele não tinha isso, né? Até porque quem era a base dele? Ele não tinha base. O Sam tinha base, que era quem? Steve Rogers, né? Que era um cara mais centrado. Mas aí é que tá, Renan. Porque eu acho que existe uma diferença muito grande, assim, porque o Sam, ele tem o mesmo pensamento do Steve Rogers. Pois é. Então, o John Walker não tem. O John Walker não tem. Ele tinha assim, quem garante que o Steve Rogers não moldou a mente do Sam? Não, é porque aquele negócio. Eu acho que não. Eu acho que o Sam sempre tinha essa visão de mundo. Eu acho que faz parte de dele. Ser porque, um pouco mais democrático, de sentar, conversar, avaliar as coisas. Sim. Porque o John Walker, ele não tem esse pensamento. Porque o John Walker, ele já vem de uma outra geração de soldados. Assim, na minha visão, entendeu? Sabe por que isso é interessante discutir e fazer uma análise? Porque, vamos dar um exemplo aqui de um herói que todo mundo ama, mas que antes, logo no início, não era, podemos dizer assim, uma boa pessoa. Né? Tinha um caráter ruim. O Tony Stark. O Tony Stark era uma pessoa arrogante, o Tony Stark era uma pessoa orgulhosa. Qual foi a base do Tony Stark? Quem que ajudou o Tony Stark? A Pepper Potts. Foi ela que ajudou o Tony Stark, foi ela que estabilizou ele ali. Tanto é que em Homem de Ferro 2, nós podemos ver claramente que todas as atitudes dele com relação a isso foi o quê? Garantir que ela tivesse uma estabilidade. Para quê? Porque ele estava morrendo devido à radiação que estava no peito dele. Né? Então, ele fez aquela garantia e foi a partir dali que houve uma certa mudança na mentalidade dele. Então, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o Sam não é uma boa pessoa. Não é isso. Mas é apenas dizer assim que o que aconteceu com o John Walker poderia ter acontecido com ele. Só não aconteceu por quê? Porque ele não tinha uma boa estrutura. Se ele tivesse, por exemplo, um amigo tão bom, com um pensamento tão voltado quanto o Steve Rogers tinha, talvez ele não teria feito aquilo. É verdade. Tipo assim, o John Walker, ele era um excelente soldado, mas ele não tinha o caráter e o coração que o Steve Rogers tinha, né? O Sam, ele não era extremamente um excelente soldado. Ele é bem habilidoso, ele sabe, bem inteligente, tá? O Tony Stark até falou algumas vezes que ele é um excelente hacker. Só que para ele ser um soldado de fato, de confronto, ele não era, né? Mas o coração dele fez com que ele fosse um bom Capitão América por conta do senso de julgamento dele. Aí, como tu falou da questão do exemplo e companhia. O exemplo e companhia tem um pouco de verdade nisso, por quê? Porque o John Walker, ele tinha o Lemar. Só que o Lemar, ele tinha um pensamento, ele pensava igual ao John Walker, tanto que no episódio onde ele fala sobre o soro do super soldado, ele pergunta, você pegaria? Ele falou, claro, pensaria 2 vezes. Pegaria sim, faria e tal. Você é isso, você sei o que, você é melhor e tal, sempre exaltou o cara. Então, ele era o tipo de amizade
que ele era muito colado no cara, mas ele não tinha aquela opinião dele dizer assim, dele barrar o cara falando, não, eu acho que não vai ser assim. Eles pensavam igual. Então, pro John Walker foi um incentivo, né? A questão da amizade. Mas a questão do caráter dele sempre foi de uma pessoa que não era estável, tanto que ele se submeteu a várias coisas dentro do exército, mesmo sabendo que era errado, né? Então, diferente do Steve Rogers, que ele teve várias situações onde ele teria que fazer algo errado e ele optou por não fazer. Preferiu ficar exilado do que não fazer, como a questão de assinar o tratado de Sokovia. Ele viu que não era decente ele fazer isso, não era algo que o caráter dele permitiria que ele fizesse, e ele não fez, diferente do John Walker, que mesmo sabendo que o caráter dele não queria que ele fizesse isso, não era o correto, né? Ele fez por obediência. Aí tá a diferença entre eles, entendeu? E o Sam Wilson é a mesma coisa. Mesmo ele. Mas aí é que tá. Mesmo Mas ele aí é sabendo que que tá. ele não Eu poderia acho. ser, ele fez. Entendeu? Aí é que tá a diferença entre o Falcão e o agente americano. Assim, ao meu ver, o que eu percebi no filme. No segundo filme do Capitão, a gente conhece o Sam numa reunião lá de ex-fuzileiro. E o Sam, ele não trabalha mais no exército porque ele teve um problema na perna. Acho que, se eu não me engano, é isso, se eu não me lembro. Então, o Sam, ele teve um tipo de experiência na guerra e o Walker teve um outro tipo de experiência. Até tanto que na série ele fala que a gente teve que fazer aquilo para se salvar, não sei o quê. Provavelmente eles mataram muitas pessoas inocentes. Sim. E, Da guerra. exatamente. Mas aí o que eu vejo a diferença dos dois é que o Sam, ele não foi aparado pelo governo e nem pelo exército. Coisa que o John Walker foi. Até tanto que deram o escudo para ele. E não deram pro Sam. E o Sam, e o Sam sofre e o Sam sofre isso desde aquele filme, quando ele conhece o Steve Rogers. E mesmo assim ele tem aquele pensamento de que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser avaliado, porque ele tem o mesmo, a meu ver, ele tem já esse instinto, esse pensamento de vida antes do Steve Rogers, antes de conhecer o Steve Rogers. Assim, no que eu vi e no que eu interpretei do Capitão América Soldado Invernal, entende? Como eu disse, faz parte do caráter dele aquilo ali. Exatamente, é disso que eu tô falando, é de caráter, que um tem tem diferente caráter do outro. Eu acho, assim, na minha visão, que o Sam não faria o que ele fez com o escudo, de matar a pessoa lá. Mesmo ele estando com raiva. Não, aí não. Não foi nesse sentido que eu quis falar que poderia haver isso daí. Eu acredito também que o Sam Wilson jamais mataria alguém. Ele jamais faria isso. O que eu acredito é que apenas que subiria. Vamos o poder, assim, né? Isso, o poder subia e ele meio que, naquele discurso lá, vamos dizer lá, naquele discurso lá com a menina ruiva lá dos apátridas, a líder dos apátridas, né? Ele poderia simplesmente chegar, né? Se ele não tivesse uma boa base, tivesse a cabeça do Walker, né? Chegar lá e já bater na menina e prender ela. Na própria cena a gente tem isso aí, né? Tem esse paralelo, que ele tá lá dentro conversando com ela, tentando convencer, e John Walker tá do lado de fora inquieto, querendo entrar pra descer a porrada nela. Exatamente. E ele entra e desce a porrada nela. Pois é. Então, não no caso de chegar para matar, tirar uma vida, não, mas no sentido de de querer fazer ação e não mudar o pensamento dela. Todo o tempo, na última luta, ela estava batendo nele, pedindo que ele revidasse. O que ele fez? E ele não revidava. Não, isso que eu ia falar. Ele não revidou de jeito algum, cara. Ele só se defendeu. Exatamente. Então, é essa mudança, né? Se ele tivesse com orgulho, o poder na cabeça, sairia batendo a porrada nela, executando a justiça, e aí deixava a menina desacordada e entregava ela para as autoridades. Mas não foi isso que ele fez. Ele tentou mudar o modo dela pensar, dela encarar a situação.
Isso, Sim. muito parecido com o que o Entendi. Steve Rogers fez em Soldado Invernal, né? Exatamente. E Sim, agora sim. você, Vitor, Eu o que acho que que é por você causa disso. comenta aqui embaixo o que que vocês acham? Quem que tá certo? Gilvan, eu, Domingos? Comenta aqui e Eu, diz por pra gente o que favor. que você está pensando. Será Eu, que claro. o novo Capitão América, o Sam Wilson, teria a mesma capacidade que o John Walker? Se o John Walker tivesse uma amizade tão boa quanto o Steve Rogers, será que ele seria estilo Sam Wilson? Comenta aqui, a gente quer ver a sua opinião. Agora, tipo assim, eu acho, assim, na minha visão, né? Eu ainda Sim, fico com a minha visão de que eu acho que o Sam, ele continuaria, mesmo ele tendo todo o poder, eu acho que ele não faria um monte de coisa que o Walker fazia. Por exemplo, não, eu acho que ele sentaria para conversar assim com a Carly, mesmo ele sendo o capitão. também acho. Assim, na minha visão, né? Eu acho que ele sentaria, porque eu acho que o Sam é a pessoa perfeita para ficar no lugar do Steve Rogers, porque o Sim, como assim? Sam é o Steve Rogers, pô. O Sam sempre quer conversar, sempre quer dialogar, sempre quer fazer o que é certo, Eu coisas Não, que entendo. ó, a gente pode ver isso aí. Eu, é, a gente pode ver esse caráter dele, essa forma de caráter dele, quando se passam as cenas dele na casa da irmã dele, né? Que mesmo Sim, ele sim, sendo um vingador, tendo toda aquela fama e tudo, ele não quis se valer disso. Tipo, ele chegou no banco, ele não falou, pô, sou o Falcão aí, pai, libera o crédito para nós aí que eu vou pagar vocês, né? Por várias vezes ele disse, olha, se quiser, eu conheço pessoas com quem eu posso conversar e ajudar. Ele não disse, eu conheço gente onde vai fazer pra gente, entendeu? Por várias vezes ele agora eu vou fez te isso. dizer uma coisa, se o Falcão não consegue um empréstimo no banco, não é eu que vou conseguir, meu Pá, irmão. não é a gente que vai chegar no banco e conseguir Não descolar um é. dinheirinho, ele não vai. vacilou, porque se fosse eu, sendo amigo de quem eu sou. Gente, eu era amigo, eu fazia parte do grupo do Tony Stark. Ele tem uma viúva lá, milionária, podre de rico. Pede 100 mil para ela, né? Ó, tenho certeza que não vai Eu, fazer a- falta. eu acho que eu teria muita vergonha de chegar lá e Popper, e aí, me empresta aí Patrocina uns meu 100 barco, mil? Uns 100 patrocina meu mil, barco. depois eu te pago, depois eu te pago. Pois é, mas mesmo assim ele não usou desse poder dele atrás, ele quis fazer por conta própria. Quando foi para reformar o barco, já no final da série, ele também ele não se valeu ali do momento onde ele estava com o escudo ali, ele lá não tinha recebido ainda, lá não tinha se assumido ainda como Capitão América, mas já estava com o escudo. Em vez dele ir atrás, como eu falei, de recurso, usando a fama que ele teve, toda aquela luta que ele estava tendo, ele foi atrás de conversar com todo mundo, cobrar um favor aqui, outro ali, chamar toda a comunidade para trabalhar junto, entendeu? Então isso mostra Sim. um caráter dele, mostra qual o tamanho do caráter dele ali, que não, ele não tem desvios de caráter, E né? ele não chamou, não, ele cobrou a Isso que eu tô falando. comunidade que Ele estava cobrou devendo. isso, ele cobrou o favor, mas ele não exigiu. E isso mostra. Ficou claramente explícito ali que quem estava devendo os favores aos pais deles, né, pagaram sem nenhum problema, tiveram prazer em Sim, pagar o favor. Né? Isso remete o quê? Pô, às vezes eu posso estar devendo alguma coisa aos pais de vocês, por exemplo, né? Mas aí eu não gosto de vocês são pessoas ruins. Aí o Gil vem, me cobra um favor, não vou pagar nada para ele, porque eu não vou com a cara dele. Então isso reflete o quê? Que o Sam, ele também tinha, né, era querido pelas pessoas ali, pelos amigos, né, pela a isso, família, o pai, é, os vizinhos. isso mostra a forma como ele foi criado e a construção do caráter dele. Por isso que eu Isso. digo que eu acho que ele não faria o que o John Walker Não, faria, entendeu? Na minha concordo, não faria visão, parte. porque eu acho que ele já tem esse pensamento durante muito tempo, que acho que vem de base mesmo da família dele, porque tipo, ele Ó, só chamou a galera, aí a galera, não, a gente vai lá, o seu pai era muito especial para a comunidade, então a gente vai lá te ajudar, e todo mundo ajudou. por exemplo, ó, nas HQs o pai do Sam Wilson, ele é um líder comunitário, ele é pastor da igreja, né? Então, Sim, a comunidade inteira tem um apreço por ele ali, né? Tem um apreço, tem um amor pela família, no caso. E a gente viu
que a família só não tinha uma melhor condição, posso dizer assim, de vida para se manter ali, porque a irmã dele era extremamente orgulhosa, né, para ir atrás, né, porque quando ele chegou e ele foi lá e pediu, houve a ajuda, né, e mesmo ele querendo ajudar ela foi ainda ali, entendeu, sendo relutante, mas mostrou com relação ao orgulho lá da Sarah, eu acredito que não tenha sido esse o motivo pelo qual ela não tenha pedido ajuda, Domingos. Porque o que remete a Sarah, o que retrata a Sarah ser uma pessoa humilde? O simples fato dela buscar ajudar, né? Não sei se vocês lembram daquela cena lá, dos meninos, dos filhos dela indo à escola, e ela pede, reparte um lanche com não sei quem, fulano, beltrano ali. Então ela tinha essa preocupação de ajudar crianças que os pais não tinham ali. O que eu acho que ela tinha, Domingos, era vergonha. Por quê? Porque o Sam, ele era conhecido internacional, mundialmente. Ele era um vingador, né? E aí, o que ela tinha ali? O que ela ficou? Ela ficou com um barco que deu defeito e não tinha meios de recuperar, não tinha meios de consertar o barco. Era o sustento da família e estava quebrado. Então eu acredito que ela tenha ficado com vergonha. Tanto é que nos primeiros episódios, quando ele vai pedir para ela lá, né, com relação ao banco, você pode pedir um empréstimo. Ela disse, eu não quero pedir um empréstimo. Tanto é que ele foi com ela, né? Ela não foi só, ele foi com ela, até para dar um suporte emocional para ela. Sim. Então, eu acredito que tenha sido vergonha o motivo pelo qual ela não cobrou logo esses favores da vizinhança. Não, quando eu trago para ti a questão do orgulho, não é a questão do orgulho dela ser orgulhosa da forma de ela ser arrogante, entendeu? É a questão do orgulho dela fazer assim, eu não vou incomodar ninguém com o meu problema, entendeu? Entendi. Eu vou seguir aqui fazendo o meu, sem ter que estar chamando ninguém, e não vou, porque aquele negócio, né? Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem mostrar assim, eu sou capaz de resolver meus problemas só. Entendi. Exatamente. Ela tem esse orgulho nela, entendeu? De não ultrapassar essa parte, ter que externar isso para fora de casa, entendeu? Então é isso que eu observei nela, né? Pelo fato dele estar ali, ela tá tentando se virar sozinha. E o Soldado Invernal cantando a irmã dele. Aquele dali foi hilário. Bicho, já deu muito meme isso aí. Já deu muito Pode meme. rolar alguma coisinha ali. Pelo que eu vi, pelo que a galera nos fóruns aí da Marvel Brasil, né, tava divulgando, ele não tava cantando ela. Ele só falou o nome dela porque era o nome da mãe do Steve. E aí ele lembrou, né? Também tem essa relação. Também tem essa relação. Eu nem me lembrava, nem sabia qual é o nome do pai e da mãe do Steve. Eu olhei isso aí também. Nem apareceram, né? Eu olhei isso aí também. Não, só foram citados no primeiro. Mas eu ri demais quando o Falcão ele falou assim, olha, você pode me ajudar, não sei o que, mas nada de cantar a minha irmã. Aí ele, mas eu não cantei tua irmã, não sei o que. Isso é o que fala quando um amigo vai na casa dele. Ó, você pode falar comigo, mas nada de cantar a minha irmã. Falando nisso, um beijo para a irmã do Gil. Eu não conheço a irmã do Gil, então. E nem vai conhecer, do jeito que tu é perigoso. Poxa, eu sou gente boa, cara. Esse rapaz, tu te sai, rapaz, que eu tenho uma peixeira. É o velho acordo dos amigos, pô. Pode tudo, só não pode pegar a irmã. Não, mas no código dos bro não pode pegar a mãe nem irmã. E nem ex. Nem ex, não pode. Pois é. Tem que seguir o código dos bro. Então, galera, esse foi o nosso papo de hoje sobre Falcão e Soldado Invernal, beleza? Essa foi a nossa resenha. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais, beleza? Até a próxima.